pessoal, nós vamos continuar as nossas aulas de matemática e aí eu vou explicar para vocês multiplicação e divisão de números naturais, certo? De números inteiros. Então aqui nós temos a multiplicação e a divisão. Na multiplicação, tanto na multiplicação quanto na divisão, o que nós vamos observar é a questão dos sinais. Que sinal eu vou ter que usar? Então na multiplicação eu vou efetuar a multiplicação normalmente, né? 5 vezes 6, 30. E qual sinal eu vou colocar? Eu tenho que fazer também a multiplicação dos sinais. Então, menos com menos, mais, né? Da mesma forma, o segundo exemplo. Então, mais 7 vezes mais 4, mais 28. A divisão, nós vamos dividir normalmente. Eu coloquei os números baixos, mas aí você, quando o número for maior um pouquinho, no caso das expressões numéricas, a gente tem que fazer a divisão. Então, eu tenho mais 10 dividido por menos 2 é igual a menos 5. Menos 100 dividido por mais 5 é igual a menos 20. O que acontece com os sinais, o jogo de sinal? A mesma regra que eu vou usar para a multiplicação, eu utilizo também para a divisão. Então, para simplificar, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Olha só, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação dos números inteiros. Só para relembrar, os números inteiros são aqueles números positivos e negativos, né? Então, depois do zero são os positivos, antes do zero são os números negativos. Porém, são todos os números inteiros, certo? Então, aqui nós temos a propriedade chamada de fechamento, que é onde o produto dos fatores resulta no número também inteiro. Ou seja, eu tenho aqui, ó, mais 3 vezes mais 25. Então, 3 vezes 25 vai dar 75, né? E aí eu faço o jogo de sinal. Mais com mais, mais. Outro exemplo, menos 6 vezes menos 10. Então, menos 6 vezes menos 10 vai dar mais 60, ok? Então, o que acontece? A multiplicação, a propriedade de fechamento é aquela onde o produto dos fatores, né, resulta também no número inteiro, tá? Então, podendo ser positivo ou negativo. A propriedade comutativa é aquela onde a ordem dos produtos, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Então, se eu colocar menos 7 vezes mais 3, eu vou encontrar menos 21. Se eu trocar essa ordem, se eu colocar mais 3 vezes menos 7, eu também vou encontrar menos 21. Então, essa propriedade comutativa é isso. Ela é a seguinte: quando a gente troca a ordem dos fatores, o produto ele permanece o mesmo. Outro exemplo, menos 5 vezes menos 8. Então, menos 5 vezes menos 8 é igual a mais 40. Fiz a multiplicação dos números, 5 vezes 8, 40. E fiz a multiplicação dos sinais, menos com menos, mais. Se eu fizesse menos 8 vezes menos 5, o produto seria o mesmo, tá bom? Olha, a propriedade associativa ela é a seguinte: nós temos aqui, se vocês observarem, nós temos 3 fatores, né? E quando a gente associa, no caso aqui nós vamos associar os 2 primeiros e nós vamos obter um resultado. A associativa ela consiste nisso: independente de quais fatores você associe, você encontrará o mesmo resultado. Por partes, nós temos aqui menos 9 vezes menos 15 vezes menos 2, tá? Então, eu associei esses 2 primeiros fatores aqui. Então, eu tenho menos 9 vezes menos 15, eu vou encontrar mais 135. Então, eu multiplico 9 vezes 15, 135. Menos com menos, mais. E eu vou multiplicar o fator que está restando ali, que no caso é menos 2. Aí, multiplico os sinais, mais com menos, menos. 135 vezes 2 dá 270. Ela é associativa porque, independente de quais termos fiquem associados, o resultado é o mesmo. Então, observe aqui, eu não associei 9 e 15. Eu associei menos 15 e menos 2. E o resultado foi o mesmo, tá bom? Na propriedade elemento neutro. Elemento neutro, na multiplicação, o elemento neutro ele será o número 1, certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 26 vezes mais 1 é igual a menos 26. O outro exemplo, mais 1 vezes menos 12 é igual a menos 12. Ou seja, esse 1, ele é um elemento neutro.
neutro, ele não tem diferença, ele não faz diferença quanto à multiplicação. Então, sempre o resultado é o número inicial. Aqui no caso, menos 26, e nesse outro exemplo, é menos 12, tá bom? Por fim, pessoal, nós temos aí a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, tá? Então, nós temos aqui o número menos 3 vezes menos 4 mais 7. Observe que menos 3 é como se ele estivesse fora, né? Ele está sendo um termo independente. Então, a gente vai fazer o seguinte, se é distributiva, nós vamos distribuir essa operação e resolver. Então, nós vamos distribuir da seguinte forma, eu vou fazer o jogo de sinal, mais com menos, menos, 3 vezes 4, 12, tá? Mais, porque é a adição, certo? Então, mais, eu vou para o outro fator, então é o outro chuveirinho, né? Como a gente popularmente diz. Então, mais com mais, 3 vezes 7, 21. E aí, então, eu organizo a minha soma, né? A minha adição. Vou repetir o menos 12, porque eu tenho aqui dois sinais, eu preciso fazer a multiplicação desses sinais. Então, menos 12, mais com mais 21. Menos 12 mais 21 vai dar 9. Por que dá 9? A gente usa lá aquela regrinha, né? Que nós aprendemos no início das operações de números inteiros. A gente vai fazer o seguinte, se a gente tem dois sinais diferentes, a gente vai diminuir e conservar o sinal do número maior. Aqui no caso, mais. E esse maisinho a gente pode colocar ou não tem problema. Então, aí, na propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição, nós vamos distribuir os fatores, organizar e aí achar o resultado final.